Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as hipóteses sobre a origem da vida e o princípio da evolução dos organismos vivos. A aula de hoje vai ser uma introdução, ok? Porque a origem da vida é um tema bastante controverso, bastante discutido e não resolvido até hoje. Por isso, muitas pessoas ao longo da nossa história científica, eles dedicaram suas vidas para poder estudar e tentar explicar como que surgiu a vida no nosso planeta. Tem uma hipótese bastante aceita cientificamente, que é a hipótese do Big Bang. Existia uma esfera pequena que ela se expandiu, aqueceu, explodiu e deu origem ao universo. E esse universo ele foi se expandindo, tendo mais e mais explosões que deram origem às estrelas, aos planetas e tudo que nós conhecemos hoje. Porém, ao contrário do Big Bang, que é aceito cientificamente, existe o criacionismo. O criacionismo ele não é aceito cientificamente, mas ele é aceito religiosamente. Todo mundo conhece, né, o criacionismo. Existe um Deus, esse Deus ele vai criar o universo, vai criar os planetas, vai criar a Terra, vai criar as coisas que nós encontramos na nossa Terra, os animais e o homem. E a mulher, né? Porém, né, existe também hipóteses que focam mais na origem da vida dentro da Terra, porque o Big Bang ele foca mais na questão do universo, né? O foco dele primordialmente é o universo. E aí, com relação à vida na Terra, nós temos a panspermia cósmica e nós temos a evolução química. Das principais, ok? Existem outras. A panspermia, ela tem duas correntes, ela tem duas vertentes. Uma acredita que a vida na Terra foi oriunda da vida extraterrestre, ou seja, fora da Terra, por meio de esporos. Esses esporos, eles adentraram na Terra dentro de cometas e meteoros, e aqui esses esporos se desenvolveram e deram origem à vida, que foram evoluindo e chegou ao estado que conhecemos hoje. Porém, é uma teoria bastante discutível, né? Porque sabemos que quando corpos estranhos entram na nossa atmosfera, eles superaquecem e por conta da velocidade, né? E aí poderia matar esses esporos. Porém, existem muitas pessoas que acreditam. Outros já acreditam que a vida na Terra os extraterrestres, né? Eles vieram para a Terra e trouxeram vida que foi evoluindo e deu origem à vida atual. Porém, não é tão aceita, aliás, não é aceita cientificamente, ok? Dessas, a única que é aceita cientificamente é a evolução química. A evolução química ela é a junção de um experimento que foi realizado por Miller, que comprovou a hipótese que foi desenvolvida por Oparin e Haldane. Oparin e Haldane no caso, eles falavam que existia uma terra primitiva. Dentro dessa terra primitiva, tinha muita água, muitos vulcões entrando em erupção, muito terremoto, muito quente, muito quente. Não tinha a atmosfera da forma que nós conhecemos hoje. Era muito rica em amônia e metano. Tinha muita radiação, justamente por não ter essa camada protetora do nosso planeta. E tinha muitas descargas elétricas, muitos raios. Isso, né, acabou desencadeando aminoácidos dentro dessa água. Por quê? A água quente, ela evapora. Quando ela evapora, chega um momento que ela forma nuvem, e a nuvem chega um momento que ela acaba fazendo com que chova. Essa água descia, aquecia, subia. Descia, aquecia, subia. Nesse processo de sobe e desce, essa água entrava em contato com os elementos da atmosfera, e aí, né, esses elementos que estavam ali sofrendo radiação e sofrendo raios, né, questão de descargas elétricas, eles foram se rearrumando, né, se rearranjando e deram origem aos aminoácidos. Esses aminoácidos ali dentro da água quente foram se reagrupando e deram origem às primeiras proteínas. Essas proteínas, elas deram origem aos coacervados. Coacervados, por fim, deram origem ao primeiro ser vivo. Sendo que esse primeiro ser vivo ainda tem muita discussão em cima dele. Existem pessoas que acreditam que o primeiro ser vivo ele era heterotrófico. Outros acreditam que esse primeiro ser vivo era autotrófico. E fica nessa brigaiada toda. Eu particularmente sou da corrente autotrófica.
Vamos lá. Primeira corrente heterotrófica. Eles acreditam que o primeiro ser vivo era heterotrófico porque esse ser vivo ele não teria condições, né? Porque como era algo muito primitivo, ele também teria que ser muito simples, muito primitivo. E um organismo assim não seria capaz de desenvolver um processo de fotossíntese, né? Que é um processo totalmente complexo. Por isso eles acreditam que eles eram heterotróficos, eles se alimentavam de outros organismos para poder se manter e sobreviver e se reproduzir. Porém, na corrente autotrófica, acredita-se que o primeiro ser vivo ele é autotrófico, ou seja, ele produzia o seu próprio alimento. Por fotossíntese? Não, por quimiossíntese. Atualmente, foi encontrado alguns organismos vivos que vivem em ambientes extremos, ou seja, com muita temperatura, muita pressão, muito complicado de outro organismo conseguir sobreviver. São organismos extremófilos, como nós chamamos. Esse organismo, né, de acordo com essa hipótese, ele conseguia converter ferro em enxofre por meio de uma quimiossíntese no seu próprio alimento e ele foi se desenvolvendo. Já os heterotróficos, da corrente heterotrófica, eles acreditam que eles eram fermentadores, tá? No caso da corrente autotrófica, acredita-se que eles faziam por meio da quimiossíntese, tá certo? Também há muito tempo, quando não se tinha ainda toda essa questão, essa discussão científica, na época que ainda era alquimia, não era nem química, nem biologia, nem ciências, nem nada, pensadores, eles acreditavam na abiogênese. Ou seja, Aristóteles, ele acreditava, não só ele, tá? Existiam outras pessoas, acreditavam que existia um fator ativo no ar, que é o princípio ativo. Quando ele encontrava, né, um ambiente ali adequado, propício, ele se desenvolvia e dava origem à vida. Tinha até receitas para criar seres vivos, juntava roupa suja com comida, um ambiente calmo e escuro, e dava origem a ratos, né? Nós sabemos que isso é um absurdo, porém na época eles acreditavam. Aí vieram os pensadores que eram contrários a esse tipo de pensamento e trouxeram a corrente biogênese. Eles acreditavam que para ter vida, precisa ter uma vida pré-existente para dar origem a essa vida. Isso é o que nós acreditamos hoje. E aí vieram pessoas, né, cientistas, fizeram experimentos, aí vinha outro cientista da biogênese meio que desmentia esse experimento, foi uma bregaiada danada. A gente vai ver isso mais na nossa próxima aula, ver o experimento de Red, ver o experimento de Pasteur, que destruiu com a biogênese. Ele é o chefão da biogênese, ok? Mas a gente vai ver na próxima vez. E aí, né, como a gente sabe que aquele negócio que era muito extremo, as condições de vida, para sobreviver teria que ser algo simples. Então, cientificamente, a gente acredita que a primeira célula de ser vivo ela era procariótica, de primeiro. Então, o que é uma célula procariótica? É o que nós conhecemos hoje nas bactérias, nas arqueobactérias. O que é? É uma célula simples, pequena, que ela não tem núcleo, ela vai ter o seu material genético na forma de um cromossomo circular dentro do citoplasma. E aí, né, essas células procarióticas foram sofrendo modificações, foram evoluindo e deram origem às células eucarióticas. Eucarióticas, nossas células complexas, que tem não apenas o citoplasma, vão ter organelas, vão ter o núcleo e seu material genético está ali guardadinho na forma dos seus cromossomos dentro do núcleo. Ok? A gente vai ver isso também mais detalhadamente na próxima aula, hoje é apenas um resumão. Mas acredita-se, tá? Que as células eucarióticas, elas vieram depois das células procarióticas, tá bem? Porque para sobreviver em ambientes extremos tem que ser algo simples, né? E células eucarióticas são totalmente complexas e maravilhosas. E na nossa próxima aula nós vamos ver detalhadamente esses processos dos experimentos que derrubaram a biogênese, principalmente de Red de Pasteur, que foram, assim, experimentos determinantes. E vamos ver também mais detalhadamente a respeito do processo da evolução de seres vivos, ok? Vamos focar também em tio Darwin. Então, até mais. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula.